Olá, seja bem-vindo a mais um módulo do CCT Treinamentos. Conferente de cargas. Um conferente de carga e descarga, ou também chamado de conferente marítimo, é um profissional administrativo da Marinha Mercante responsável pela contagem e identificação de mercadorias a bordo de um navio ou pela recepção e entrega. No âmbito das suas funções, compete a um conferente assistir às operações de carga e descarga das embarcações, nas quais é responsável por identificar e contar as mercadorias, controlar as pesagens, prevenir os derrames, medir os espaços vazios e temperaturas nos porões das embarcações, recolher as amostras e elementos necessários à realização de exames periciais e de medições. Então a gente já se referencia aqui ao conferente como sendo um profissional de suma importância naquilo que nós chamamos de entrada e saída e movimentação de carga nos portos, terminais, armazéns gerais, centro de distribuição e outros, né? O conferente é responsável também por efetuar o relatório final das operações relativamente à fiscalização, condições de recepção e embarque das mercadorias, eventuais alterações e acondicionamento, assim como desovas e estufagem em contêineres. Nos portos, o conferente é responsável pelo controle de recepção e de entrega das mercadorias, no cais, entrepostos, armazéns, terminais e nas instalações portuárias, né? Então, vejam bem, o conferente aqui, ele tem o papel fundamental de efetuar, né, de lavrar aquilo que nós chamamos de relatório de descarga e embarque, né? Colocando lá todas as cargas que foram embarcadas, desembarcadas, as eventuais anomalias do processo de embarque e desembarque, avarias, ocorrências, cargas não manifestadas, cargas manifestadas, né? Cargas que não vieram, né? Acréscimos, todas essas anomalias que podem ocorrer dentro do processo de embarque e desembarque, o conferente deve estar atento e colocar no seu relatório final. Aqui vemos a postura do conferente, né, sempre atento às suas atividades, fazendo contagem, prestando atenção às características da embalagem, posicionamento, né, que a gente chama de localização, o rastreamento, né, da carga. Isso é sempre importante. E é claro, o conferente ele tem que analisar o tipo de conferência que ele vai executar, né, dado a tarefa, né, ou modalidade de operação a qual ele vai estar executando. Então, nós temos aqui, por exemplo, conferência documental, onde o conferente fará a verificação da conformidade dos documentos relativos, né, documentos envolvidos, né, aos componentes e mercadorias a receber. Então, ele tem lá notas fiscais, manuais, certificados, checklist e outros documentos, né, que fazem parte desse contexto. Então ele vai fazer primeiro a análise desse documento com cautela, fazer o confronto desses documentos, provavelmente com algum sistema informatizado, que naturalmente hoje a maioria dos terminais e empresas tem sistema informatizado, então eu tenho que confrontar os documentos entre si e também confrontar esse documento com o sistema, para ver se essas informações dos documentos estão de acordo com aquilo que foi lançado nos sistemas operacionais dos terminais. Tá? O outro tipo de conferência é o que nós chamamos de conferência física, né? Que é a verificação da condição física dos materiais, mercadorias e produtos recebidos quanto à integridade dos mesmos, das embalagens
e quanto à conformidade em termos de qualidade e validade, tá certo? Então ele vai verificar lá se tem alguma avaria, se algum volume foi violado, se o peso está correto, também isso é uma verificação física também, né? Então ele precisa checar a qualidade, até o prazo de validade dos produtos. Quando for o caso dele ter que se ater à validade do produto, ele também vai ter que observar essas questões de prazo, né? E observar bem esses prazos, se eles estão dentro daquilo que foi requisitado pelo cliente. Conferência quantitativa, que é a verificação da conformidade dos materiais no tocante à quantidade. E aí também, claro, vai entrar a questão do peso também, no caso, por exemplo, do produto granel, né? O produto granel, eu vou ter que fazer a pesagem dele para ver se ele vai estar em conformidade com aquilo que o cliente determinou dentro dos documentos oficiais. Tá? Então, no caso de conferência quantitativa, eu tenho a contagem propriamente dita e também posso usar a pesagem como sendo um fator também de verificação da quantidade no caso de produto granel. Tá? A conferência quantitativa é a atividade que verifica se a quantidade declarada pelo fornecedor na nota fiscal corresponde efetivamente à recebida. Portanto, típica de contagem, devendo-se optar por um modelo de conferência por acusação, no qual o conferente aponta a quantidade recebida, desconhecendo a quantidade faturada pelo fornecedor, conhecido como princípio de contagem cega, né, ou conferência cega, né? Essa conferência cega, ela é naturalmente, né, um dispositivo onde eu vou mandar o conferente fazer uma contagem sem que ele conheça a real quantidade que foi faturado, né? Sem que ele conheça a real quantidade que está no sistema e na fatura. Ele só faz a contagem do item e depois sim será feito um confronto entre a quantidade apurada do conferente com a informação a posterior que será verificada em documentos e sistema, né? Como está dito ali, a confrontação do recebido versus faturado é efetuada a posteriori, por meio do regulador que analisa as distorções detectadas e providencia a recontagem, a fim de dirimir as dúvidas constatadas. Então, caso haja alguma divergência, eu peço uma segunda contagem, né? Claro, naturalmente, se eu quiser trocar o profissional, eu posso trocar o profissional, em vez de eu mandar o conferente A, eu mando o conferente B, por exemplo, e aí eu posso tirar uma dúvida até com relação à própria qualidade do conferente. Eu não estou analisando o processo, mas também estou analisando o comportamento do profissional. Tá? Na conferência quantitativa, né, temos que prestar atenção em alguns pontos. Então, para os procedimentos de recebimento, é importante a metodologia do desconhecimento da quantidade faturada pelo funcionário que vai efetuar a contagem. Neste procedimento, o conferente aponta a quantidade contada no formulário da conferência de quantidade, devendo-se atentar a fornecedor, nota fiscal, a data, o código, o material, quantidade contada, observações, nome do conferente, assinatura e a data da conferência. Essas informações, elas são fundamentais para que eu possa ter um bom relatório, um relatório bem executado, né? E que eu possa depois, com ele, fazer os devidos confrontos com outros documentos. Por isso que é importante eu não esquecer de colocar nenhuma dessas informações. Aqui nós temos um exemplo, né? O conferente está ali com um relatório, né? Um relatório fazendo a sua contagem. Naturalmente, aqui a gente pode observar que ele está fazendo um relatório manual, né? Ou seja, ele está fazendo uma contagem ali manual. Tá? A contagem propriamente dita, né?
Dependendo da natureza dos materiais envolvidos, esses podem ser contados utilizando-se os seguintes métodos. Eu posso usar o método manual, por meio de cálculos, por meio de balanças contadoras e pesadoras, por pesagem ou por medição. Então, esses são os métodos que eu posso usar para que eu possa fazer a contagem. Eu posso optar por qualquer um desses 5 métodos, né? E aí, além desses aí, nós temos atualmente outros métodos também, como por exemplo, escaneamento, né? E a famosa amostragem também é um método de contagem, tá?